Paz do Senhor, irmãos, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e pedir você para ficar de pé. Isaías 40, você que encontrou, fique de pé e nós faremos essa leitura tão bonita de maneira responsiva. Vou ler os versículos ímpares, os irmãos leiam os versículos pares. Isaías capítulo 40. Quem achou, diga amém. 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 Diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para elas. Busca
Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos ler mais uma vez todos juntos o verso 31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia, vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor, tão linda, tão inspiradora. Minha oração, Senhor, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra venha bradar no nosso interior, que aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, nos seja falado nessa noite, aquilo que precisamos aprender, aquilo, Senhor, que precisamos receber da Tua voz, da Tua parte, venha falar aos nossos corações, Senhor. Porque se o Senhor não falar, são apenas algumas palavras, mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Quando a Tua voz brada, Senhor, não há nada que esteja fora do lugar que não volte para o seu lugar devido. Quando a Tua voz brada, Senhor, as coisas se transformam. Quando a Tua voz brada, quando a Tua voz ecoa, milagres acontecem. Quando a Tua voz ecoa, Senhor, o sobrenatural estabelecido no nosso meio. Por isso nós pedimos ao Senhor, brada nessa noite, aos nossos ouvidos, Senhor, e nos ajuda a experimentar aquilo que a Tua palavra quer que experimentemos. Como o Senhor mesmo disse, a Tua palavra nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Então nós oramos, Senhor, cumpre o Teu propósito nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando eu fiquei pensando, no último domingo do ano, fiquei orando, perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer ministrar ao nosso coração como igreja? O que o Senhor, quem que tem estado escondido no seu coração? E aí, pensando bastante, perguntando a Deus, perguntando, finalmente me veio a passagem de Isaías 40. Isaías, como muitas vezes já falamos dele aqui, é um dos grandes profetas no Antigo Testamento. Quando a gente pensa em profeta, tem muita gente que pensa em Elias e Eliseu, mas eu sei que tem muita gente que também pensa em Isaías.
Isaías é um dos profetas maiores, um dos maiores livros proféticos. Quando a gente vê o livro de Isaías, ele envolve uma série de tipos de mensagem. Você vê em Isaías uma mensagem de arrependimento, de exortação. Você vê em Isaías uma mensagem de confrontamento, se é que existe essa palavra. Você vê em Isaías uma mensagem que faz com que o povo de Deus seja confrontado nos seus erros, por conta daquilo que eles estavam fazendo naquele tempo. Mas em Isaías também a gente vê uma mensagem de esperança, mostrando que o mesmo Deus que quer nos atrair através do arrependimento, através do confronto, através da contrição, é o Deus também que é o dono de toda a esperança. E aí o nome de Isaías significa o Senhor, Yahvé, deu a salvação. Tudo a ver com a mensagem de Isaías. Isaías foi um grande instrumento de salvação para o povo israelita. Mas não era a salvação que eles estavam pensando ou esperando. Ele foi um instrumento de transformação para o povo de Israel. E aí, é importante a gente ressaltar que esse texto que nós lemos, ele foi escrito no momento de completa desesperança. Quando você lê o livro dos Reis, o livro de Crônicas, você vê de que a nação de Israel vivia um tempo muito ruim com relação ao seu relacionamento com Deus. O povo israelita, ele estava vivendo fora da realidade no sentido de que eles achavam que eles estavam fazendo tudo certo, que não tinha nada de errado, quando na verdade as suas vidas estavam completamente erradas. Como assim, Isabel? Eles vinham cultuar o Senhor, levantavam as suas mãos, adoravam a Deus, né, mostrando na aparência que estava tudo bem, tudo certo, tudo legal. Mas no culto, na vida, no dia a dia dos israelitas, havia uma série de pecados, irmãos. Havia idolatria, havia prostituição, havia roubo, havia a exploração dos marginalizados. Tinha toda essa situação que a gente vê hoje do rico enriquecendo porque tirava do mais pobre. E a gente não está falando de um povo pagão, não. A gente está falando do povo que se chamava pelo nome do Senhor. Israel estava completamente perdido daquilo que era o propósito de Deus. E então, o Senhor anuncia por anos e anos, mais de 50 anos, o Senhor anunciando, vem rei, sai rei, vem rei, sai rei, e Deus está anunciando através dos profetas. Israel, olha de novo para mim, Israel, volta para mim, Israel, e nada de Israel olhar para o Senhor. E o Senhor falando, vocês estão dizendo que está tudo bem, que está tudo em paz, mas na verdade não está nada bem, não está nada em paz. Volta o coração para mim, volta o coração para mim, senão vai ter consequência. Enfim, depois de muitos anos de aviso, quando você lê o último capítulo de Reis e o último capítulo de Crônicas, segunda Reis, segunda Crônicas, você vê a queda do povo de Israel. E Israel já estava ruim antes. Por quê? Porque ele estava dividido. Tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte cai, logo depois o reino do sul cai. Como assim cai, Isabel? Vem a nação babilônica, pega os israelitas e leva-os embora para a nação da Babilônia como escravos. Irmãos, para a gente não tem noção, porque ninguém aqui nunca foi escravo. Mas para o povo de Israel, a escravidão era uma vergonha sem igual. O povo que era escravizado era símbolo de um povo abandonado pelo seu Deus. E o povo de Israel é levado para a Babilônia, para o cativeiro, e eles ficam lá 70 anos, presos, sem chance de escapar, sem chance, sem lugar para adorar, sem nada. Era um povo que tinha perdido tudo, tinha perdido seus bens físicos, tinha perdido, né, a sua identidade, tinha perdido a sua honra, tinha perdido tudo. 70 anos nessa situação. Chega ao fim dos 70 anos, o profeta Isaías escreve esse texto.
E ele escreve esse texto nesse momento de desesperança, de falta de perspectiva, de falta de futuro. Eles não sabiam o que estaria à frente. O profeta Isaías escreve esse texto. Ele traz essa mensagem de consolo, de esperança, de avivamento para os seus corações. Irmãos, nós precisamos entender de que nós vivemos dias maus. É verdade. Os dias vão piorar, é verdade. Né? Jesus falou de que ia ficar cada vez mais difícil à medida que o tempo passasse. Mas nós precisamos entender de que, por vezes, o dia mau, a situação mal, o tempo difícil se achega a nós, não é simplesmente sem motivo. Às vezes, o próprio Deus nos conduz para esse momento. Para o momento do deserto, para o momento da dor, para o momento, às vezes, da desesperança. E Ele nos leva até esse lugar. E o Senhor mesmo fez isso com Israel. Israel vivia num tempo onde suas falhas estavam completamente expostas às suas vergonhas. E o Senhor tem o desejo de tratar com Israel. E eu tenho certeza, nenhum de nós aqui está livre de falhas, de erros, de qualquer tipo de dispersar no caminho. Mas nesse momento em que nós somos dispersos, que nós temos falhas, que existem coisas que às vezes a gente nem percebe, que na nossa mente está tudo bem, está tudo certo, e diante do Senhor não está tudo bem. Nesse momento o Senhor nos leva para o lugar, ali onde a gente não tem controle mais sobre nada. Foi isso que Ele fez com o povo de Israel. Mas o mesmo Deus que fez isso com o povo de Israel, era o Deus também que queria restaurar aquele povo. O Deus que levou a contrição, a humilhação, era o Deus que queria trazer o povo de Israel novamente ao lugar da esperança, ao lugar do consolo. Entretanto, para que eles chegassem a esse lugar de esperança, para que eles chegassem a esse lugar de consolo, era necessário que algumas mudanças acontecessem. E nessa noite, irmãos, queria que você repetisse comigo assim: tomando as diretrizes corretas, o avivamento e o consolo se manifestam. Agora eu queria que você falasse com mais força. Tomando as diretrizes corretas. Isso, o avivamento e o consolo se manifestam. Deus queria restaurar Israel. Deus quer nos restaurar, amém, irmãos? Mas o caminho para a restauração, ele passa por alguns passos, passa por algumas atitudes. O caminho do consolo, o caminho do avivamento, ele passa por alguns momentos, passa por algumas situações, passa por algumas diretrizes. Nessa noite, de maneira bem objetiva, eu quero falar com você de 3 diretrizes que nós vemos nesse texto de Isaías 40. A primeira diretriz, a gente vê aqui, queria que você acompanhasse comigo o versículo 3, que fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Quando a gente vê o versículo 1 também, irmãos, o Senhor fala assim: consolai, consolai o meu povo. A gente já vê de que o propósito de Deus, no início, era o consolo, né? A gente já vê o Senhor rompendo com essa questão do juízo, né? E trazendo a questão do consolo para uma nação completamente destruída. E ele, antes da gente chegar no versículo 3, ele fala: consolai, consolai o meu povo.
Irmãos, quando o Senhor chama Israel de meu povo, Ele estava dizendo, por mais que a nação israelita tenha me abandonado, tenha me desprezado, tenha escolhido os deuses das outras nações, Israel continua sendo o meu povo. E o que isso tem a ver com a gente, irmãos? Isso quer dizer que não importa o que você fez no passado, ou o que você tem feito agora. Se você seguir a diretriz correta, o Senhor te chama de meu povo. O Senhor tem interesse em restaurar a sua vida. Você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, apesar das nossas falhas, que são muitas, apesar dos nossos erros de percurso, que são muitos, mas o Senhor nos chama de meu povo. E o Senhor, como diz em Hebreus, Ele não tem filhos bastardos. O Senhor tem filhos. Quem é pai, corrige ao seu filho. E o profeta, ele está falando para um povo completamente já destruído. Estava passando pela correção já. Estava destroçado na sua vida social. Estava destroçado na sua vida política. Eles não tinham poder de mudar nada. Eles não tinham poder de fugir, de se libertar, de tentarem fazer revolução. Eles não podiam fazer nada. Eles estavam debaixo completamente da dependência de Deus. Eles só seriam libertos do poder do opressor quando o Senhor quisesse que eles fossem libertos. E então Isaías, ele começa a dizer, consolai o meu povo, e diz, voz do que clama. A gente costuma ler esse texto como voz do que clama no meio do deserto. Mas quando a gente vê lá no original, o certo seria ler, voz do que clama, vírgula, no meio do deserto, preparai um caminho para o Senhor. O que isso muda, Isabel? Muda tudo. Porque o Senhor queria que o caminho do deserto fosse um caminho de conserto. Quando a gente vê a geografia lá do mundo semita, lá da Babilônia para Israel, né, da Babilônia para Jerusalém, eles só poderiam retornar por um caminho. E esse caminho, eles não tinham como retornar por outro caminho, irmãos. Eles só tinham um caminho para retornar. E esse caminho passava bem no meio da onde? Do deserto. E olha, não era 1, 2, 3 quilômetros de deserto não, irmãos. Eram 1000 quilômetros de deserto. O povo, no momento da sua volta para Jerusalém, precisava atravessar 1000 quilômetros de deserto. Então, quando Isaías ele escreve isso, ele escreve de maneira estratégica. No deserto, vocês vão preparar um caminho para o Senhor. E ele fala, todo o vale será aterrado, né? Os montes serão aterrados, os vales serão levantados, os terrenos acidentados serão nivelados. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele não estava dizendo que, enquanto Israel voltasse, né, eles teriam que aterrar os caminhos fisicamente, não. O Senhor estava falando dos caminhos do coração, irmãos. Enquanto Israel atravessava o deserto da Babilônia até Jerusalém, eles eram tratados no seu coração. Eles eram tratados ali nas suas deficiências, eles eram tratados nas suas iniquidades. Era o momento que eles tinham para o conserto. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu não vou fazer isso muito não, porque eu sei que é chato. Olha para ela e fala assim, o deserto é oportunidade para o conserto. Quem aí está atravessando o deserto, levanta a mão aí. Todo mundo já atravessou, está atravessando ou atravessará o deserto. Se você nunca atravessou, quero te dar uma notícia hoje. Um dia você vai atravessar o deserto. Mas o Senhor, Ele nos permite entrar no deserto. Você precisa olhar para o deserto como uma oportunidade de conserto. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja todo dia, a gente faz a obra, a gente faz parte do ministério de louvor, do ministério infantil, do ministério da união feminina, da união de homens, do MEAL, seja do que for, ou até mesmo você não faz parte de nada. Mas você vem aqui para a igreja, aquilo se torna uma rotina, né? Você faz, você acontece e acha que está tudo bem, que está tudo certo. E aí, de repente chega, você entra no deserto, você nem viu que entrou lá.
E aí você fica pensando, ai Deus, por que eu estou nesse deserto? Deserto, irmãos, é aquilo que a gente chama, uma professora nossa costumava chamar de pedagogia do deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de conserto. De repente o seu coração está cheio de lugares altos, lugares baixos que precisam ser nivelados. Porque o profeta diz isso, todo vale será levantado, os montes serão aterrados, e os terrenos acidentados serão nivelados, e se fará um caminho reto. Para quem é esse caminho reto, irmãos? Para o Senhor. E ele diz isso, né? Esses 1000 quilômetros de deserto, era a oportunidade que o povo de Israel tinha para refletirem os seus erros e falhas que eles já haviam cometido há mais de 70 anos atrás. Coisas que eles cometiam que para eles parecia que não era tão importante, mas diante do Senhor era. E que tipos de pecados, Isabel? Como eu já falei, a questão da hipocrisia era muito forte. O povo vivia de uma maneira toda errada, vestia uma máscara diante do Senhor no templo, levantava a mão, adorava, oferecia sacrifício, e depois ia embora, como se tivesse tudo certo. E a questão da falsidade, tudo isso estava dentro do coração de Israel. Eu não sei aquilo que é a sua falha, aquilo que uma pessoa que eu conheço costuma chamar de pecados de estimação. Sabe aquele pecadinho, né? Você fala assim, ai Senhor, né? Toca em mim, me transforma. Mas esse lugarzinho aqui, Deus, eu não consigo. Sou fraco, minha carne é fraca, o espírito que é forte. Isso é desculpa, irmãos. O Senhor vai te levar no deserto para te fazer refletir, para te fazer pensar o que eu preciso consertar, o que está no lugar alto demais no meu coração, o que está no lugar baixo demais no meu coração, para que esse lugar seja nivelado. E aí no versículo 5, ele fala, os terrenos acidentados serão nivelados e a glória do Senhor será revelada. A palavra aqui para glória é uma palavra conhecida, né? Kavod, que significa manifestação sobrenatural da presença de Deus. Irmãos, quantas vezes nós levantamos as nossas mãos, nós estamos diante do Senhor e pedimos, Senhor, nós queremos a Tua glória, queremos a Tua glória, queremos a Tua glória. Mas a glória do Senhor só se manifesta onde há um caminho reto, aonde há um caminho nivelado, aonde há um caminho transformado, aonde ali, no momento da sua dificuldade, você fez o seu conserto diante do Senhor. Nessa noite eu quero te incentivar. Quantos aqui desejam experimentar da glória do Senhor? Levanta sua mão aí. Todos nós queremos experimentar da glória do Senhor. Mas é necessário que nós aplanemos os caminhos dos nossos corações. Pode ser que você está olhando para mim e pensando, ela não sabe nada da minha vida. E eu não sei mesmo não, quem sabe é o Senhor. O Senhor conhece você lá no seu interior. Você pode colocar 1000 máscaras na sua frente. Mas por dentro, se você tiver a hipocrisia, a falsidade, a mentira, a falta de amor, a falta de perdão. Isso tudo, irmãos, são estruturas que fazem com que os caminhos do nosso coração fiquem desnivelados. E aí, sabe quando você vai conseguir experimentar a glória do Senhor? Enquanto você não endireitar o caminho do seu coração? Nunca. E eu quero dizer para você, Deus quer manifestar a sua glória a você. Deus quer manifestar a sua glória a mim. Deus quer manifestar a sua glória à comunidade da Capoeira Grande através de nós. Mas antes disso acontecer, que nós possamos aproveitar a oportunidade, irmãos. A gente está no penúltimo dia do ano. Você tem a oportunidade de começar o ano novo, né? Igual fala, ano novo, vida nova. Mas no sentido de que você tem a oportunidade de começar um novo ano, vendo ele como uma oportunidade de conserto diante de Deus. Como eu disse, irmãos,
Olha, não sou eu que vou transformar a sua vida. Não é o pastor Mateus que vai transformar a sua vida. Não é o Ministério de Louvor que vai transformar a sua vida. Não é o seu líder do seu departamento que vai transformar a sua vida. Quem conhece você por dentro é o Senhor. Não sou eu. É o Senhor que te conhece por dentro. O Senhor conhece e você também se conhece. Por isso, nessa noite, eu quero te incentivar. Aplane os caminhos do teu coração. Endireite os caminhos do teu coração. Está passando por um momento difícil? Use esse deserto para se voltar de novo para o Senhor. Não estou dizendo que toda vez que você entrar no deserto, opa, tem alguma coisa de errado comigo. Não, gente, Deus não é desse jeito não, irmãos. Estou falando que todo deserto é uma oportunidade de renovo, de conserto, de arrependimento, de humilhação. É um momento que você tem para estar mais perto do Senhor. Então, endireita as veredas do teu coração nessa noite e deixe elas bem retinhas para que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida e na sua vida. Né? A Bíblia diz, né, Isaías capítulo 40, versículo 5, que a glória do Senhor será revelada e todo olho a verá, porque foi o Senhor quem falou. E aquilo que Deus fala, irmão, Ele faz. Então, aplana o teu coração, prepara ele para que a glória do Senhor seja manifesta, porque eu te garanto, quando o teu coração estiver pronto, a glória de Deus vai se manifestar. E todos a verão, porque foi o Senhor quem disse. Amém? Tome as diretrizes corretas para que o consolo do Senhor chegue à sua vida. Aleluia. A primeira diretriz que eu vejo foi o conserto, né? Acho que eu nem disse. A correção do caminho. Era a primeira atitude que Jael precisava tomar, para que ele pudesse experimentar do consolo, do avivamento, pudesse chegar ao lugar que Deus queria que ele chegasse. A segunda diretriz era o reconhecimento da identidade, de Deus. Queria que você acompanhasse comigo, aqui a partir do verso 12, que fala: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em bala de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como um nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? Irmãos, nessa época aqui do povo de Israel, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender era que, é engraçado, né? Como que a gente gosta de tentar entender a mente de Deus, né? E tentar entender ou achar que a gente sabe o que Ele está fazendo, quando na verdade a gente não sabe de nada. E isso aconteceu com o povo de Israel. Naquela época, irmãos, quando um povo era levado como escravo, como o povo de Israel foi, eles tinham o seguinte entendimento, olha só, que perigo. Eles entendiam que quando eles perdiam a guerra, ou quando eles eram levados como escravos, que o Deus do povo inimigo, que os havia levado embora, era mais forte do que o Deus deles. Ou seja, o povo de Israel estava entendendo que de duas uma, ou o Deus dos babilônios era mais forte do que o Deus de Israel, ou que o Deus de Israel os havia abandonado, havia esquecido deles.
porque eles estavam estavam 70 anos no cativeiro. E aí, no momento da volta, eles ainda tinham que atravessar 1000 quilômetros de deserto. Você imagina, irmãos, 70 anos preso numa nação que não é sua nação. E a gente não está falando de intercâmbio, não, igual tem hoje. A gente está falando de um lugar onde você é oprimido. Você ser levado é como se você fosse levado do Brasil para um outro país, em que tivesse um outro Deus, uma outra cultura, e você fosse obrigado a servir aos governantes, aos senhores daquele país. Era uma vida de opressão, irmãos. E aí eles viveram nisso 70 anos, e eles entenderam que Deus os havia abandonado. Pense você. E a minha pergunta para você é: quantas vezes, e você precisa ser sincero nessa resposta, quantas vezes você já não pensou que Deus esqueceu de você? Ou que Deus te abandonou? Quantas vezes você fala assim: ai, Deus não está ouvindo a minha oração. Ai, parece que Deus não está muito afim de me escutar. Quantas vezes, por conta das situações, dos momentos em que o próprio Deus nos permite ser levados a eles, a gente fica pensando nisso. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus me abandonou. E o povo de Israel estava achando que Deus os tinha abandonado, ou tinha cansado deles. E era preciso que a identidade de Deus fosse lembrada e mais uma vez revelada ao povo de Israel. E aí, nesse texto que nós lemos, até o versículo 24, Deus se revela de várias maneiras. A primeira maneira, eu quero que você veja aqui comigo, do verso 6 ao verso 8, ele fala: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quando o profeta escreve isso, ele está fazendo uma referência ao Deus dos babilônicos. Era o Deus Marduk, que era Deus maior ali dos babilônicos. E se entende de que quando o profeta estava escrevendo isso, ele faz essa referência, mostrando para o povo de Israel de que tanto o poder que a Babilônia tinha sobre Israel naquele momento, como o Deus em que eles acreditavam, tudo isso era passageiro. E a única coisa que permaneceria era a palavra do Senhor, mostrando de que não há outro Deus além do nosso Deus. Ele é o único Deus eterno. Israel precisava ser lembrado de quem Deus era, e a gente vê nos outros textos, no verso de 9 a 11, a gente vê o Senhor sendo revelado como soberano, como pastor, como cuidador. Nos versos 12 a 17, ele se revela como aquele que está acima da criação. Nos versos 18 ao 20, ele se revela como Deus que está acima dos ídolos, que tantas vezes nós colocamos em nossos corações. Nos versos 23 e 24, ele se revela como Deus que está acima dos poderosos, acima dos reis, acima dos governantes, acima de qualquer político, está o nosso Deus. E o Senhor se revela exatamente dessa maneira ao povo de Israel. Eles precisavam lembrar de quem Deus era. Irmãos, a minha pergunta é: nós temos lembrado de quem é o nosso Deus? Nós temos lembrado daquilo que Ele já fez no passado, na nossa vida, aquilo que nós lemos nas Escrituras, daquilo que Deus já fez há muito tempo e que continua fazendo. E aí o profeta, ele quer chamar a atenção do povo e ele começa a perguntar: vocês não sabem? Vocês não lembram? Vocês já esqueceram de que não tem ninguém que possa ensinar ao Senhor? Não tem ninguém que possa dar conselho a Ele? Ele mesmo sabe o que Ele faz.
Quem somos nós, como diz o apóstolo Paulo, que é o vaso, para perguntar ao olheiro por que fez isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quem somos nós para perguntar ao Senhor? E o povo de Israel estava fazendo exatamente isso, e o profeta diz, para com isso. Lembra de quem ele é? Ele é o pastor, ele é o cuidador, ele é aquele que está acima dos ídolos, ele está acima da Babilônia, acima de qualquer governo, ele está acima da criação, ele está acima de nós, ele está acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E quantas vezes esquecemos de que esse é o nosso Deus? Lembre, irmão, traga a sua memória de quem é o Senhor. Não tente entender com a mente humana. Dizem Provérbios, confia no Senhor e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. O Senhor sabe os propósitos que Ele tem para realizar na nossa vida. E por isso que eu estou te dizendo, seja o deserto que você esteja atravessando, é propósito de Deus. Confia nele. Lembra de quem Ele é. Ele é quem cuida de você, cuida de mim. Ele não nos abandona, Ele não esquece de nós. Israel tinha perdido a confiança, porque tinha esquecido da identidade de Deus. Quando nós atravessamos certos tipos de momentos e circunstâncias, a gente perde a confiança, porque na verdade a gente não sabe quem é o nosso Deus. Olha que coisa. Como assim? Nós dizemos que servimos a Ele, nós dizemos que o amamos, nós dizemos, Senhor, o Teu nome é lindo, mas nós não sabemos quem Ele é. O que isso diferencia? O que faz de nós diferentes da nação de Israel naquele momento? Quantas vezes esquecemos de quem Ele é? Nós reduzimos a grandeza do Senhor a coisas, a circunstâncias, a pessoas, a ministério, a várias coisas. E aí, irmãos, é importante nós lembrarmos que o Senhor, Ele faz questão de ressaltar primeiramente que Ele estava acima dos deuses da Babilônia. E Ele faz questão, depois Ele fala nos outros versículos, que Ele está acima dos ídolos que o ourives faz, o artesão. Quantas vezes, irmãos, nós temos ídolos no nosso coração, e é por causa desses ídolos que nós não temos consciência de quem é Deus, porque existem outras coisas tomando o lugar do Senhor. E isso faz parte daquela questão lá de aplanar o caminho. Vê aí o que está tomando o lugar de Deus no teu coração. Porque a gente pensa em ídolo, a primeira coisa que a gente pensa é na imagem, né? Lá da igreja católica ou de qualquer outra religião. Eu quero te dizer, irmãos, os nossos ídolos que às vezes entram no nosso coração, não precisam ser imagens físicas, não. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração. Tudo. Tudo mesmo. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser a família, pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um ministério, pode ser a instituição, pode ser o pastor, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no teu coração faz com que automaticamente você perca a identidade de quem Ele é. Nós não dizemos que Ele é Deus, que Ele é mestre, que Ele é Senhor. Nós dizemos, Senhor, eu te ofereço minha vida, meu coração, meu tudo. Mas quantas vezes nós não sabemos quem Ele é, porque existem outros senhores no nosso coração. Remova, irmãos. Remova do teu coração outros senhores que existam dentro dele, a fim de que você conheça a Deus. Há tanto para conhecer. Quando a gente acha que conheceu tudo, a gente não chegou nem perto ainda. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Reconheça quem é o Senhor, e Ele te levará ao caminho que Ele preparou para você. Amém, irmãos? Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, dissesse comigo, Senhor, revela a mim todos os ídolos que há no meu coração.
e me ajuda a removê-los e reconhecer que só Tu és Deus na minha vida e no meu coração. Amém, irmãos? Reconheça quem é o Senhor. E por último, a terceira diretriz que eu vejo o profeta incentivando o povo a tomar, a primeira era corrigir os caminhos, a segunda era reconhecer quem era o Senhor, que eles estavam esquecendo que Deus era poderoso e que Ele faz as coisas do jeito como Ele quer, né? É igual o Jó, no capítulo 42, o que ele fala? Todo mundo sabe. Antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E quando ele fala isso, o que ele fala depois? Que a gente gosta de falar dessa parte, mas a gente esquece do depois. Ele fala, me arrependo no pó e na cinza. Porque naquele momento, ele entende de que ele não sabia de nada daquilo que Deus estava preparando para ele. Não sabia de nada do propósito de Deus. Quando o Senhor se revela a ele, que ele falou, oh, meu Deus, eu pensei que era uma coisa, não era. Eu quis te colocar dentro da minha caixinha, dentro do meu jeito, dentro da minha forma. E o Senhor fez completamente diferente daquilo que eu estava pensando, do que eu falei. Me arrependo no pó e na cinza. A terceira diretriz é colocar a esperança no lugar correto. Vamos ler juntos o versículo 27 até o versículo 31. Diz, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, o Senhor queria que Israel passasse todo esse processo, para que eles pudessem chegar no lugar da restauração, no lugar do consolo, no lugar do avivamento. Mas para isso era necessário que eles colocassem a esperança no lugar certo. O profeta, ele começa fazendo essa exortação à nação de Israel, que achava que Deus os havia abandonado, que Deus os havia esquecido. E o profeta inicia esse momento fazendo questão de lembrar eles de que não era assim como eles imaginavam. Depois de tudo aquilo que Israel tinha vivido na sua história. Porque, irmãos, quando a gente lê a história do povo de Israel, é uma história linda, né? Ela começa lá no iniciozinho, com Adão e Eva, e vai passando, Caim e Abel, né? Vai passando ali, chega em Abraão. Abraão, a gente gosta muito de contar a história de Abraão, que ele é o pai da fé, e o Senhor faz um milagre na vida de Sara, e aí Sara tem filhos, e aí depois a gente vê Jacó, vê José, e a nação de Israel crescendo, vemos o Senhor libertando Israel do Egito, fazendo milagres e prodígios no deserto, e a gente só vê coisa boa, tirando os momentos em que Israel se desviava dos caminhos do Senhor. Mas uma coisa que a gente vê desde o início, irmãos, era que o propósito do Senhor, desde lá do Pentateuco, quando você lê o livro de Deuteronômio, você vê de que o propósito de Deus o tempo inteiro era que o povo de Israel fosse bem-sucedido. Era que eles fossem prósperos, era que eles tivessem paz, era que eles tivessem comunhão, era que eles fossem supridos nas suas necessidades, era que eles tivessem ali um ambiente de adoração. O tempo inteiro, Deus fala para Israel que o propósito dele era que o povo de Israel fosse bem-sucedido. E depois de toda essa história, de tudo isso, o povo de Israel tem que passar pelo exílio e esquece de tudo aquilo que Deus já havia feito na sua história. E o profeta chama a atenção.
Oh, depois de tudo isso que Deus já fez por você, você já esqueceu de quem Deus é? Você não sabe? Você não sabe, Israel? Você não sabe que ninguém pode esquadrinhar a mente do Senhor? Você não sabe que Ele é acima dos céus? Você não sabe? E ressaltando de que o poder de Deus controla o universo. Se Deus controla o universo, como Ele não poderia controlar o homem? Como Ele não poderia tomar conta de nós? Israel estava acreditando que Deus não havia olhado para a sua causa de maneira justa. Estava achando de que Deus tinha olhado e deixado para lá. E o profeta está falando, não é isso. Não é isso. Você, Israel de Deus, como que você não sabe disso? Como que você não tem esse conhecimento? Como que você esqueceu? E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Quando a Bíblia fala de conhecimento, a gente precisa entender isso. Conhecimento na Bíblia não é aquela coisa de que a gente fala, passando na rua, oi, tudo bem? Quem é? Ah, um conhecido meu. Não, 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 não. Conhecimento na Bíblia tem a ver com intimidade. Tem a ver com aproximação, relacionamento. Quando a Bíblia fala de que nós precisamos conhecer a Deus, não está dizendo que nós precisamos, quem é Deus? Deus é meu tudo, Deus é minha vida. Não, 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 não. É muito mais profundo do que isso. Quando a Bíblia diz de que nós precisamos conhecer a Deus, ela diz que nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Enquanto nós não tivermos um relacionamento com Ele, nós não saberemos quem Ele é. E quando a gente não sabe quem Ele é impossível, irmãos, ter esperança. É impossível ter esperança quando o dia mau chega, quando o deserto chega, em qualquer momento da vida. É impossível ter esperança se nós não conhecemos o Deus de toda a esperança. É impossível ter esperança se nós não nos relacionamos com a própria esperança. Se nós não nos relacionamos com o próprio amor. Se nós não relacionamos com aquele que é o dono de tudo. É impossível. Por isso que o profeta diz, vocês não conhecem, vocês não tiveram relacionamento com esse Deus, para vocês esquecerem de que Ele faz o que Ele quer, debaixo do seu propósito. Repita comigo, o Senhor faz o que Ele quer. E aí, uma das coisas que Israel ficava pensando, era que Deus tinha se cansado deles. E aí, o que o profeta fala? Acompanha comigo aí. O versículo 28. Na segunda parte. Ele diz, o Criador, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Quantas vezes a gente acha que Deus está cansado da gente, né? Israel estava achando isso. E o profeta faz questão de dizer, vocês não sabem que Deus é um Deus que Ele não se cansa? Irmãos, não importa quantas recaídas que você já teve na sua vida, o Senhor não se cansa de você, nem de mim. Ele não se fadiga de nós. Você pode dizer graças a Deus, muito obrigada, Senhor. E aí, de repente, você também, entrou no deserto, agora já entendeu que está no momento, da oportunidade de você se aproximar do Senhor. Mas às vezes você está aí, 70 anos, na mesma situação, na mesma dificuldade, no mesmo problema, e falando, meu Deus do céu, o Senhor vai me deixar nisso aqui para sempre? Vou ficar passando por isso aqui para sempre? O Senhor já se esqueceu de mim? Eu quero te lembrar nessa noite, irmãos, de que o Senhor não se cansa e Ele nem se fadiga. Não importa o quão crônica é a sua situação, não importa há quanto tempo você está vivendo a mesma situação, você pode se cansar, mas o Senhor não se cansa. Ele não se fadiga.
E a Bíblia continua dizendo: Ele fortalece ao cansado e traz força àquele que não tem nenhum vigor. E é engraçado que o profeta ele faz questão de dizer que até os jovens, né, os jovens de quem se espera o ânimo, a força, o vigor, né, os jovens de hoje mais ou menos, né, gosta bastante de dormir. Mas o que se espera da juventude é a força, é o vigor. Mas até os jovens se cansam. Até aqueles que a gente não espera que se cansem, eles se cansam. Mas o Senhor não se cansa jamais. Como diz o salmista, Salmo 121, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é quem dá aos seus amados, Salmo 127, enquanto dormem. Porque o Senhor não dorme jamais, irmãos. Ele está acordado o tempo todo. E a Bíblia diz de que Ele fortalece ao cansado. Porque Ele não se cansa. Ele é o Deus capaz de fortalecer o cansado e multiplicar as forças de quem não tem nenhum vigor. E o profeta termina dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E a palavra, irmãos, lá, os que esperam, às vezes a gente vê esperar, né, tem a ver com tempo, né, espera no Senhor, é que fica um tampão esperando, não. O correto aqui seria dizer, né, os que esperam no Senhor são aqueles que colocam a sua esperança no Senhor. Normalmente, quando você lê isso na Bíblia, espera no Senhor, os que esperam no Senhor, principalmente no Antigo Testamento, entenda assim: colocar a esperança no Senhor. Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para ouvir meu clamor. O certo é, coloquei a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Diz mais o que nos Salmos? Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Ou seja, os que colocam a sua esperança no Senhor não serão confundidos. Quantos querem colocar a sua esperança no Senhor nessa noite? De repente você chegou aqui cansado, né? Tá andando no sol quente do deserto da tua vida. Ou então está passando pela circunstância difícil há muito tempo. Você chegou aqui, né? Ou você já está há um bom tempo dizendo: ai, Senhor, estou cansado. Mas eu quero te dizer nessa noite, você se cansa, Ele não. E sabe o que você precisa para renovar a sua força? Você quer renovar a sua força nessa noite? Coloque a sua esperança no Senhor e Ele renovará as suas forças. Ele termina aqui no versículo 31. Versículo 31 dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que ele nos compara à águia, irmãos? A águia, né, ela é um animal forte, ela é uma ave muito forte, né, e é uma das aves que alça os voos mais altos, irmãos. Vai lá, ó, além do que os olhos podem ver. E na Bíblia, às vezes, a gente vê várias comparações à águia, né? Comparando aqueles que esperam no Senhor como águias. Quando você coloca a sua esperança no Senhor, irmãos, você consegue chegar aos lugares que você nunca imaginou que você conseguiria chegar. Você chega lá naquele alvo ali que você pensou: meu Deus, eu nunca vou chegar aqui. Ou então você chega lá naquele lugar que nunca nem passou pela sua cabeça que você ia chegar. E aí quando você chega, você fala: meu Deus, eu não sei como eu cheguei até aqui. O que você diz? Foi a tua mão. Porque quem renova a força do cansado é Ele, o incansável, o Deus que nunca se cansa, o Deus que não fica exausto, o Deus que renova as forças daqueles que esperam nele. Irmãos, depois disso tudo que Israel passou, depois de toda essa mensagem, finalmente eles chegaram a Jerusalém. E sabe o que aconteceu em Jerusalém? Os muros foram reconstruídos. A glória do Senhor foi manifesta no segundo templo.
o Senhor restaurou a nação de Israel. Então, eu quero te dizer, o Senhor tem um futuro preferível para você. Para mim também, para todos nós. Como dizem Provérbios, deveras haverá para ti bom futuro, e não será frustrada a sua esperança. Sabe quando a nossa esperança não é frustrada? Quando nós colocamos ela em quem? No Senhor. Não coloque a sua esperança no seu emprego, não coloque a sua esperança nas suas posses, na sua família, seja em quem for. Coloque a sua esperança no Senhor. Quando você estiver cansado, diz: Senhor, eu espero em Ti. Eu espero em Ti. Eu coloco a minha esperança em Ti. E fala, como diz lá, né, Lamentações de Jeremias, né, que a irmã Lídia leu hoje de manhã uma parte. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que você precisa trazer à sua memória, irmãos? Traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Traga à sua memória aquilo que você já leu que Ele fez na palavra. Traga à sua memória de quem Ele é. E aí, sabe o que vai acontecer? Sua esperança vai ser renovada. Mas nós precisamos, antes de tudo, reconhecer quem é o nosso Deus. Aplanar os caminhos do nosso coração, para que a glória dele se manifeste. Tirar os ídolos de dentro de nós. Reconhecer quem é o nosso Deus. E colocar a nossa esperança no lugar certo. E esse lugar é no Senhor. O Senhor tem coisas maravilhosas para realizar através de nós, irmãos. A gente pode dizer que a palavra de Isaías 40, ela fala de esperança, ela fala de exortação, ela fala de consolo, mas ela também fala de avivamento. Às vezes a gente pensa no avivamento como aquele mover, todo mundo pulando, gritando, se jogando no chão. Avivamento é muito mais do que isso. O avivamento começa no nosso coração. Sabe onde o avivamento começa? Quando você aplana os caminhos do teu coração. E aí a glória do Senhor é revelada. E todos haverão, através de você, conhecerão o Deus de toda a esperança. Amém, irmãos? Aleluia.